Fala aí galera, beleza? Então, Match Week também é cultura, Match Week também é literatura. E hoje eu vou estar trazendo uma análise literária para vocês. Eu já gravei alguns vídeos, poucos vídeos aqui no canal, falando sobre alguns livros. Então, eu tenho sobre O Missionário e O Cortiço, se eu não me engano são apenas esses dois. E agora eu vou fazer mais um. E eu pretendo estar gravando outros vídeos sobre os livros que eu estiver lendo ao longo do ano. Então eu, nesses últimos tempos, eu quase não tenho lido livro nenhum. Para vocês terem uma ideia, no passado, 2020, eu li apenas um livro e foi a biografia de Steve Jobs. Tá certo que é um livro longo, eu li ele pelo próprio iPhone, não um livro físico, mas eu apenas li esse livro e isso me incomodou bastante, particularmente, porque quando eu era mais jovem, quando eu era adolescente, na época de escola, eu lia bastante livro e eu adorava, cara. Eu ia sempre na biblioteca, eu estava sempre pegando uns livros da editora Vagalume, entre outras. Então, tipo, aqueles livros infanto-juvenis, e era muito legal, era muito maneiro. Eu lia bastante e eu tinha um hábito de leitura muito constante. O que eu fui perdendo ao longo dos anos por conta da internet e do celular, infelizmente, a gente acaba cedendo mais à tecnologia e deixando de lado os livros físicos. Então, isso é algo que eu quero fazer diferente esse ano, 2021. Eu já li um livro na natureza selvagem. Então, nesse ano 2021, eu quero fazer diferente, eu quero estar lendo mais, eu quero ler mais livros. Então, eu já li 2 livros esse ano, sendo um deles esse que eu vou estar falando agora. E o nome dele é O Navio Arcano, em inglês Ship of Magic. Então, é um livro de fantasia, como vocês podem ver, ele é bem grosso, é bem grossinho, parece um desses do Game of Thrones. Por curiosidade, é a mesma editora, a Leia. Então, esse livro é uma fantasia muito legal, é muito interessante. É uma história que ela te prende, ela mantém a sua atenção. Então, geralmente, livros longos, eles acabam sendo chatos em alguns momentos. Nesse livro aqui, isso não aconteceu. Eu achei ele interessante do começo ao fim. Fazendo uma comparação, já que eu comentei do Game of Thrones, os livros, tem hora que o autor ele passa muito tempo dando detalhes de um personagem que não vai ser relevante para a história, ou então que vai morrer logo em seguida, mas aí tipo, ele vai e conta, descreve ele de cima a baixo, o que ele está usando. Isso acaba sendo muito chato em alguns momentos, eu senti bastante isso. Mas mesmo assim, essa autora, a Robin Hobb, ela consegue descrever bem os cenários, bem os personagens, sem estar fazendo de um jeito chato e com muitos detalhes. Então eu vi esse livro aqui em um sebo e geralmente livros que são assim grandes e que também possuem mapas, eles costumam ter uma história bem legal, os autores costumam ser bem criativos e também a capa, a capa é importante, não é o principal, mas também me chama a minha atenção, achei uma capa bem interessante. Então, como o próprio nome diz, os mercadores de navios vivos, então sim, os navios eles são mágicos, eles são falantes, eles têm vida, eles têm alma. Então, quando eu peguei esse no sebo e eu li isso, eu fiquei, cara, essa história deve ser muito idiota, velho, porque navio vivo, tá ligado? Navio com vida e tal. Eu achei que seria uma história bem idiota, infantil, boba, tá ligado? Mas não, é muito do contrário, é bem interessante. Então tem algumas famílias que elas possuem navios feitos com uma madeira mágica e isso faz com que eles ganhem vida depois de algumas gerações. Então o navio vivo, ele consegue navegar bem mais rápido, ele é muito mais resistente do que navios de madeira comum. Então nessa história você vai estar acompanhando uma família de mercadores, os Vestrit. Então tem a personagem principal que é a Altair, e ela é responsável de um navio vivo chamado Vivácia. Então é uma vibe bem Piratas do Caribe, pessoal navegando pelos oceanos, e você acompanha a história dessa família de mercadores e as aventuras deles pelos mares. E você também acompanha a história de alguns piratas, um grupo de piratas e também até de serpentes. Essa das serpentes é bem interessante e confusa também. São pequenos trechos ao longo do livro que você tipo incorpora uma serpente e daí você está no corpo de uma serpente e você vai acompanhando, seguindo uns navios. Então é bem louco. Então esses pequenos trechos ao longo do livro são bem confusos e não tão interessantes, mas o resto do livro é muito bom. É uma aventura bem excitante, a autora consegue realmente estar trazendo você para dentro da obra, para dentro do livro, por dentro dos personagens. Você consegue conhecer eles bem
tanto psicologicamente quanto fisicamente, as características de cada um, os traços de cada um. É muito interessante, é uma leitura que acaba sendo rápida. Eu pensei que eu levaria muito mais tempo para ler, mas cada capítulo fica tão interessante que você quer estar sabendo mais, e é realmente um mundo de fantasia incrível que ela criou. A gente sempre pensa assim, pelo menos eu penso assim, a gente lê um livro como Game of Thrones, como Crônicas de Nárnia, e você se questiona se terá um outro livro de fantasia tão legal quanto esse. E a gente sempre acaba encontrando outro livro incrível de fantasia. Então esse livro aqui, ele é o primeiro de uma trilogia, a trilogia dos Mercadores de Navios Vivos. E a autora também tem uma trilogia que é a Saga do Assassino, que também tem uma capa bem legal, bem interessante. E os livros são grandes, iguais, e também chamou bastante minha atenção na livraria. E eu espero poder em breve estar lendo ele, também estar trazendo aqui um pouco da minha opinião pessoal sobre ele, sobre a história. Mas primeiro eu vou estar terminando essa trilogia para depois embarcar em outra. Super recomendo esse livro para vocês e espero que tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, compartilhem, continuem acompanhando os vídeos para estarem por dentro dos próximos livros que eu vou estar trazendo por aqui. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Então nesse ano 2021 eu quero fazer diferente, eu quero ler muito mais, muitos... Então nesse ano 2021